Agora nós vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. Ele é um princípio básico no equilíbrio químico que estabelece que nós temos como prever quais são as mudanças nas condições de uma reação quando o seu equilíbrio químico ele é afetado de alguma forma por alguma influência externa. Então, nós temos reações que estarão em estado de equilíbrio e a partir do momento que algum fator externo interromper esse estado de equilíbrio, então é baseado no princípio de Le Chatelier que a gente vai poder prever quais são as mudanças que essa reação ela vai acontecer. Ou seja, o princípio de Le Chatelier nos ajuda a prever o efeito das mudanças na condição de uma reação quando ela está em estado de equilíbrio. E aí o princípio de Le Chatelier ele é descrito da seguinte forma: se um sistema em equilíbrio ele é perturbado, a posição de equilíbrio se deslocará para minimizar essa perturbação. Então, até costumo dizer, que se nós aplicarmos o princípio de Le Chatelier para as nossas vidas, nós seremos muito bem-sucedidos. Por quê? Nós temos diversas áreas nas nossas vidas que vão ser de alguma forma perturbadas por ações externas. Então, o que nós podemos fazer diante dessas perturbações, vamos dizer assim, é justamente nos adaptar para minimizar essa perturbação. Então, nas reações químicas vai ser da mesma forma. Uma reação química está lá ocorrendo. De repente, por algum motivo, existe uma ação externa, por exemplo, a ação do calor, que vai tender a desequilibrar aquela reação. Ela mesmo vai se reajustar para poder restabelecer o estado de equilíbrio. E aí, existem alguns efeitos que vão interferir nesse estado de equilíbrio. O primeiro deles vai ser a adição ou a remoção de um reagente. Então, aqui, a reação está acontecendo. Aqui eu descrevi para vocês a reação da síntese da amônia. Eu tenho aqui reagentes e produtos, certo? O que acontece? Se essa reação estiver em equilíbrio e de alguma forma, por algum motivo, eu adicionar produtos ou então eu adicionar reagentes, eu estou perturbando essa reação. Então, ela vai se desequilibrar. O que acontece? Para restabelecer o estado de equilíbrio, ela mesma vai se ajustar para voltar ao equilíbrio. Lembrando que a gente está aqui falando de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é aquele em que a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes ela vai se manter constante. Então, percebo, quando eu adiciono ou quando eu removo um reagente ou produto, eu estou alterando a sua concentração. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que a reação se reajuste, não para mudar necessariamente o valor da concentração, mas para manter elas constantes, certo? Lembra, constância é diferente de mudança. A gente pode ter algo constante fazendo uma determinada mudança. Então, tomando como exemplo aqui a reação da amônia, certo? No caso da reação da amônia, eu vou analisar, como a interferência da adição de um reagente ou produto interfere no equilíbrio. Esse aqui é a reação química que está em equilíbrio, certo? Isso quer dizer que a concentração de produtos e reagentes ela é constante. De modo que, quando eu adicionar reagente ou produto, isso vai ter um efeito sobre essa reação, no sentido de desequilibrar ela. E se eu remover, também. Então, bora lá. Por definição, quando eu adiciono um reagente ou um produto, eu vou deslocar o equilíbrio para longe de onde eu adicionei. O que isso quer dizer? Que se eu adicionar produto, eu desloco no sentido dos reagentes. Se eu adicionar reagentes, eu desloco no sentido dos produtos. Percebe? Toda vez que eu adicionar, eu sempre vou deslocar a reação no sentido oposto da adição. Então, se eu adicionei nos produtos, ele vai para o oposto, que é o reagente. Já na remoção, é ao contrário. Na remoção, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido onde eu removi, no sentido de suprir a falta. Então, por exemplo, nessa reação aqui, se eu remover produtos, percebe que é os produtos que vão ficar deficientes, certo? Então, se eu removo os produtos, eu preciso suprir essa remoção. Então, eu desloco no sentido da remoção. Então, em resumo, a adição vai ser no sentido contrário da adição. A remoção vai ser no sentido de onde foi removido, certo? Então, a adição ou a remoção ela vai ter esse comportamento. Bora lá, vamos para o segundo efeito. O segundo efeito é o chamado efeito da temperatura. Como é o efeito da temperatura?
Nesse caso, a gente tem que lembrar lá das nossas aulas de termoquímica. Lembra que na termoquímica a gente estudou que toda reação química, ela sempre vai ter envolvida um teor energético. No sentido de que ou ela vai ganhar energia para poder acontecer, ou seja, ela precisa de energia para ocorrer, ou após ocorrer, ela vai liberar energia, certo? Então, para que você entenda o efeito da temperatura, é mais ou menos você tomando o mesmo raciocínio do efeito ou da adição de um reagente ou produto. Por quê? Porque para você entender o efeito da temperatura, basta você pegar o calor que é necessário para a reação acontecer ou o calor que ele é liberado e tomar como um reagente ou um produto. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aí a mesma reação que eu mostrei agora há pouco, certo? Essa reação, ela é uma reação que tem ΔH de menos 2043. Se o ΔH é negativo, quer dizer que ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor quando ocorre. Se ela libera calor, vocês concordam comigo que o calor, ele é um produto? Exato, ele é um produto. Então, assim, após esses reagentes entrarem em contato, eles vão gerar amônia mais calor. Então, o calor é um produto, certo? Aí, o princípio básico daqui, para você entender o efeito da temperatura, está justamente em você saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, certo? No nosso caso, a gente viu que a reação é exotérmica. Aí eu pergunto, quando eu estou aumentando a temperatura, pessoal, eu estou o quê? Eu estou fornecendo calor. Então, percebam, quando eu aumento a temperatura, eu vou fornecer calor. Então, eu vou aumentar a concentração de um dos reagentes, ou melhor, de um dos produtos, que é o calor. E aí, lembra a adição? Quando eu adiciono o reagente ao produto, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário. Então, como a reação aqui ela é exotérmica, isso quer dizer que ela libera calor. O calor é um produto. Se eu aumento a temperatura dessa reação, eu estou fornecendo calor, eu estou fornecendo produto, eu estou adicionando produto. E na adição, o equilíbrio sempre se desloca lá no sentido contrário. Então, percebam, quando a reação é exotérmica, o aumento da temperatura vai se deslocar no sentido dos reagentes. Agora, professora, beleza. E se a reação ela fosse endotérmica? Aí teria uma pequena mudança. Vamos supor que aqui tem um sinal de positivo, certo? Que essa reação aqui ela é positiva. Se ela é positiva, se ela é endotérmica, isso quer dizer que ela precisa de calor para poder a reação acontecer. Então, no caso, ela precisaria de calor aqui, ó, nos reagentes. Então, eu diria que calor é um reagente, certo? Beleza. Se o calor é um reagente, porque a reação é endotérmica, lembrando que a gente está fazendo uma suposição, tá? É se essa reação ela fosse endotérmica. Se ela fosse endotérmica, ou seja, o ΔH dela fosse positivo, quer dizer que para ela acontecer, ela precisaria do calor. Então, se para essa reação eu aumentasse a temperatura, ou seja, eu fornecesse calor para ela, eu estaria adicionando reagente. E aí, mais uma vez, eu repito, na adição, seja de reagente ou de produto, toda vez a adição vai deslocar o equilíbrio no sentido contrário de onde ocorreu a adição. Então, se aqui ocorreu a adição nos reagentes, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário, que no caso é dos produtos. Ok? É bem simples. Vamos em frente. Aqui, ó, eu trouxe um outro exemplo para ficar mais claro, tá? Aqui é aquela reação química que a gente falou logo no começo. A gente viu que ela tem um sentido direto e um sentido inverso. Então, eu escrevi aqui um resumo para que vocês pudessem entender. Aqui a reação ela é endotérmica e aqui ela é exotérmica, certo? Quando ela é endotérmica, o calor é um reagente, e quando ela é exotérmica, o calor é um produto. Se eu aumento a temperatura, no caso da endotérmica, o aumento da temperatura adiciona reagentes, então eu desloco para os produtos. E no caso da exotérmica, o aumento da temperatura, eu adiciono produtos, então eu desloco no sentido dos reagentes. Que em resumo foi o que eu coloquei aqui, ó, para vocês. A constante de equilíbrio de uma reação exotérmica, isso quer dizer que ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Em resumo, quando a reação é exotérmica,
O aumento da temperatura vai favorecer os reagentes. Agora, quando a reação ela é endotérmica, o aumento da temperatura vai favorecer os produtos. Vamos para o próximo efeito, que é o efeito da variação do volume e da pressão. Na realidade, essas duas grandezas, né, o volume e a pressão, a gente já viu anteriormente que eles tinham uma relação inversamente proporcional, né? Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu tendo a diminuir o volume. E aqui para o princípio do Le Chatelier vai ser basicamente esse mesmo raciocínio, né? Aqui a gente vai entender que se eu aumentar a pressão, o sistema vai se deslocar no sentido de neutralizar esse aumento. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão, eu necessariamente estou reduzindo o volume. Então, como dentro de uma reação química eu tenho moléculas, eu tenho átomos, então agora eu vou ter que ter uma pressão aumentada, mas aí eu tenho que ter a redução do volume para poder a pressão aumentar, certo? Então, bora lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar um pouco mais claro. Vejam só, essa aqui é a reação que a gente falou logo no início, certo? Essa reação, ó, perceba que aqui, ó, tem 1 mol e aqui são 2 mols, tá certo? Em termos de volume, conclui aí comigo, em termos de volume. Geralmente, 2 mols ocupam mais espaço do que 1 mol. Não é isso? É bem lógico. É meio que no sentido de 2 pessoas ocupam mais espaço do que uma pessoa. Beleza. Fica com esse raciocínio aí na tua cabeça. Por quê? Em geral, quando a gente tem uma reação química, e aí a gente vai tentar observar qual é o efeito da pressão e do volume sobre essa reação, a gente tem que pensar justamente na quantidade de moléculas que tem dentro do recipiente. Por quê? Porque, segundo o princípio de Le Chatelier, toda vez que uma reação química estiver em equilíbrio e for aumentada a pressão dessa reação química, para poder minimizar o efeito do aumento dessa pressão, ela vai deslocar-se no sentido onde tiver a menor quantidade de substâncias. Então, por exemplo, aqui eu tenho nos produtos 2 mols e nos reagentes 1 mol. Se eu aumento a pressão aqui nesse sistema, a tendência dele é se deslocar para os reagentes. Por quê? Porque só tem 1 mol. É como se fosse assim, aqui só tem uma pessoa e aqui tem 2 pessoas. Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. Então, eu vou tender para o lado que tem menos pessoas, vamos dizer assim. Então, quando eu estou falando do efeito da pressão e do volume, eu sempre vou partir do pressuposto que o aumento da pressão reduz o volume, porque eles são inversamente proporcionais. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, reduzindo o volume nesse caso, eu sempre vou deslocar a reação no sentido onde tem menor quantidade de matéria. Então, no caso aqui, onde tem 1 mol, para esse meu exemplo. Agora, se for ao contrário, se eu tiver uma diminuição da pressão, consequentemente eu tenho um aumento do volume. Então, aí eu vou deslocar no sentido onde tem maior quantidade de matéria, porque agora eu tenho espaço disponível para que a matéria ela possa ocupar, certo? Então, basicamente é assim, ó. Pressão aumentou, o volume vai diminuir. Então, eu vou me deslocar no sentido que tem menor quantidade de substância. Pressão diminuiu, consequentemente, o volume aumentou, então eu já posso me deslocar no sentido onde tem maior quantidade de matéria. Perceba aqui que eu não estou dizendo para você se deslocar para reagente ou produto, não. Eu estou dizendo que dependendo da equação química, você vai observar a equação e dependendo da quantidade de matérias que tem reagentes ou produto, você vai saber se desloca para um lado ou para o outro. Eu vou dar um exemplo agora para vocês poderem entender melhor isso. Então, como eu disse, eu trouxe aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa reação química aqui e através dela a gente vai analisar os 3 efeitos, tá certo? Tanto da adição ou remoção de reagentes e produtos, quanto da temperatura e quanto da pressão e do volume, certo? Bora lá. Vamos começar aqui analisando a questão de adição de reagentes e produtos. Como eu disse, numa reação química em equilíbrio, eu sempre vou poder adicionar ou remover reagentes ou produtos. Então, eu vou dar uma situação hipotética. Vamos supor que nesse equilíbrio químico, ele é perturbado pela adição de produtos.
Então, é o que eu falei. A adição vai fazer com que a concentração disso aqui fique muito maior do que a desse. Percebe que para estar em equilíbrio, a concentração de produtos e reagentes, ela precisa ser constante. Se eu estou aumentando esse aqui, ela deixa de ser constante. Eu passo a ter mais produtos do que reagentes. Certo? Então, para minimizar isso, o que é que ele faz? Ele faz, não, ó, tem reagente em excesso, então eu preciso gastar esse reagente. Mas numa reação química, como é que eu gasto o reagente? Reagentes, no caso, ou produtos. No caso dos produtos, eu vou gastar eles restabelecendo os reagentes. Então, por isso que a gente viu que a adição de reagentes ou produto, nesse caso aqui, a adição do produto, vai deslocar no sentido contrário de onde eu adicionei. Então, se eu adicionei produto, vai se deslocar no sentido contrário, que é os reagentes. Se eu tivesse adicionado reagentes, eu ia deslocar no sentido contrário, que eram os produtos. Certo? Então, sempre vai ser assim, ó. A adição, ela vai deslocar no sentido oposto. E a remoção, aí ela vai ser diferente. Se eu removo aqui esse produto está deficiente. Então, eu preciso compensar essa deficiência. Para eu compensar a deficiência, eu preciso gerar mais produtos. Como eu faço isso? Consumindo reagentes para que eles se transformem em produtos. Então, acaba que enquanto a adição vai se deslocar no sentido oposto, a remoção vai se deslocar no sentido da remoção. Então, a adição desloca no sentido oposto. Se eu remover produto, eu vou deslocar no sentido da remoção, ou seja, dos próprios produtos. Para esse meu exemplo aqui. Tranquilo? Agora, vamos analisar aqui o efeito da temperatura. Primeira coisa, vejam que o ΔH dessa reação é positivo. Então, quer dizer que essa reação é endotérmica. Se ela é uma reação endotérmica, isso quer dizer que para ela poder acontecer, eu preciso de calor. Então, calor, ele é um reagente, certo? Porque ela é endotérmica, ela absorve calor para poder acontecer. Então, o calor, ele vai ser um reagente necessário para que a reação aconteça. Se o calor é um reagente, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo calor, certo? Se eu estou fornecendo calor, aí tá aqui, ó, eu adiciono um reagente, eu adiciono calor. A adição desloca no sentido oposto. Então, se numa reação que é endotérmica, eu adiciono calor, eu estou fornecendo reagentes. E a adição dos reagentes vai deslocar no sentido oposto, ou seja, no sentido dos produtos. Agora, se fosse ao contrário, né? Se eu diminuísse a temperatura, quando eu diminuo a temperatura, eu estou removendo o calor. Por quê? Eu não estou diminuindo a temperatura, então eu estou removendo o calor. Nessa minha reação que é endotérmica, o calor ele é um reagente. Se o calor é um reagente e eu removo, então a remoção desloca no sentido da própria remoção. Então, se eu removi o calor, que é um reagente, esse equilíbrio vai se tender a deslocar para os reagentes, que é o sentido da remoção. Tranquilo? Agora vamos analisar o efeito da pressão e o volume. Como eu disse, a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Da mesma forma que se eu diminuo a pressão, a tendência é eu aumentar o volume. No caso de uma reação química, quando eu aumentar a pressão, eu reduzindo o volume, eu vou ter que deslocar a reação no sentido onde tem menor quantidade de matéria, porque o volume está pequeno. Agora, quando eu diminuo a pressão, ou seja, eu aumento o volume, eu tenho espaço, então ele pode se deslocar no sentido onde tem mais substância. Olha o meu exemplo aqui, ó. No lado dos produtos eu tenho 2 mols. E no lado dos reagentes eu tenho 1 mol dessa substância e 1 mol dessa substância, que também vão formar um total de 2 mols. Então, eu tenho 2 mols nos reagentes e 2 mols nos produtos. Se eu fosse aqui tentar analisar o efeito da pressão e do volume, eu ia perceber que para esse caso, a pressão e o volume não têm influência. Por quê? Porque a quantidade de mols total dos reagentes e produtos é a mesma. Então, se eu perguntasse para você, por exemplo, na prova, me diga, e eu colocasse esse exemplo aqui, qual é a influência do aumento da pressão nessa reação, você teria que colocar, não há influência, pelo fato de não existir diferença na quantidade de matéria, certo? E por fim, só para lembrar, o catalisador, né?
ele é uma substância que ia acelerar esse estado de equilíbrio, ele alcançar esse estado de equilíbrio. Porém, ele não tem influência sobre o estado de equilíbrio, ok? Por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre o efeito do catalisador, né? A gente vai só relembrar o que é o catalisador, porque a gente falou sobre ele quando a gente estudou cinética química. Então, o catalisador ele é uma substância que ele vai ser utilizada para reduzir a barreira da energia de ativação para que uma reação aconteça, certo? Então, o catalisador ele serve como um mecanismo alternativo e mais eficiente para que as reações aconteçam. Consequentemente, o catalisador ele tende a diminuir o tempo que é gasto para se alcançar uma reação química. E assim como qualquer outra reação, as reações de equilíbrio químico também vão seguir esse padrão. Então, o catalisador ele vai ajudar para diminuir o tempo em que a reação vai alcançar o equilíbrio, certo? De maneira que ele vai funcionar tanto para a reação direta quanto para a reação inversa. O tempo para que uma e a outra aconteçam vai ser reduzido do mesmo jeito. Percebam que ele vai afetar a velocidade da reação, tanto direta quanto inversa, e na mesma proporção, que é o que eu falei do mesmo fator. Porém, pessoal, ele não vai interferir quando essa reação chegar ao equilíbrio, ou seja, ele não favorece ela chegar ao equilíbrio ou não, ele apenas favorece dela chegar mais rápido ao equilíbrio e assim eu ter a reação estabilizada. Então, dentre todos os efeitos que a gente pode estudar sobre uma reação em equilíbrio químico, o catalisador é o único que não vai ter efeito sobre ele. Então, a adição ou a remoção de reagentes ou produtos vai ter efeito sobre o equilíbrio químico. A temperatura vai ter efeito sobre o deslocamento do equilíbrio químico. A pressão e o volume também vão ter efeitos sobre o deslocamento do equilíbrio químico, porém o catalisador ele é o único que ele não altera a posição do equilíbrio. Ele nem vai favorecer reagentes, nem vai favorecer produtos. Na realidade, ele vai simultaneamente ajudar os dois para que os dois alcancem de maneira mais rápida o estado de equilíbrio. Porém, não vai interferir em um ou outro ser favorecido. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.